E olha só, aproveitando esse assunto, Ali é no mundo real. rejeição, polêmicas, perdas de fãs, de contratos, estrago na carreira do artista, enfim, a gente está debatendo isso, que acredito que vai acontecer com o Nego Di. A gente vai conversar agora com o Murilo Oliveira, ele que é especialista em marketing de influência. Bom dia, Murilo, tudo bom, cara? Bom dia, Paulo, Paulinha. Bom dia. Vini, Adrilho, Jorge. Ô Murilo, grande figura. Pra gente começar o nosso papo aqui, não tem como não te perguntar isso. Como é que o Nego Di reverte essa crise que foi criada na imagem dele? Cara, é muito difícil porque tanto o Nego Di quanto a Carol Conká, eles seguiram uma linha de conteúdo de influência muito perigosa. A gente tem dentro do marketing de influência que traçar linhas de conteúdo para influenciar pessoas. Esse é o padrão inicial de qualquer ação com influência. Só que eles foram para uma linha muito perigosa, que é a linha que você sai da polêmica e começa a entrar no caráter das pessoas, começa a entrar e atingir a vida pessoal fora, no caso da casa das pessoas, e aí você vê que a sua influência, ela começa a perder relevância. E quando ela começa a perder relevância, obviamente você tem um estrago na imagem do lado de fora e as empresas começam a se posicionar. Isso é o que está acontecendo com, por exemplo, a Carol Conká. A gente já viu matérias, não sei se vocês viram, onde alguns estudos demonstram que ela já perdeu quase 5 milhões de reais em contratos. Eu acho que é um número muito grande, não acho que não seja tudo isso, mas alguns milhares de reais. Às vezes a sim. possibilidade de um novo contrato, né? Não, isso, porque a marca com começa a certeza. repensar, tipo, eu consideraria a Carol Conká e mais 2 cantoras. Bom, agora mais 2 cantoras. Exato. Tira ela. Menos Carol Conká. O que a gente sempre fala lá dentro do escritório, para influenciadores principalmente, porque a gente trabalha muito com influenciadores, é que, cara, você não pode entrar numa polêmica onde você não tenha 100% de certeza do que você vai fazer. Porque quando você entra numa polêmica, vira uma guerra. A gente tem exemplos de influenciadores que saíram do mundo normal, da vida do influenciador, do conteúdo dele, para entrar, por exemplo, num tema político. Então, Mas é de impossível não entrar politização. hoje, né, Murilo? Não Cara, é o influenciador impossível. Permeia todas as relações. Não essa é Mas não é o impossível. papel do influenciador, ou do artista, ou do famoso, ele entrar em certas searas, assim. Ele tem o público dele, ele tem o Mas a conteúdo dele. política identitária é uma coisa cultural que é, por exemplo, o mote da Lumena, da Carol Conká, Aí sim. que sempre apostou nisso. E a caricatura que ela fez dentro da casa dessa política identitária se transformou numa coisa contra ela mesma. Mas você tem aí nichos de influenciadores. Por exemplo, você e o Joel, vocês são nichados. Mas Vocês ela perdeu falam o nicho dela. Então, exatamente. Essa é a Aí é o questão. problema. É quando você se perde na sua própria estratégia de influência. E aí você vai para caminhos que você não domina. E você quer dar opinião, você quer pegar todo assunto que está em alta e falar em cima daquele assunto para tentar chamar atenção. Esse é o problema dos influenciadores hoje. Eles se perdem no personagem deles, da vida, porque assim, influenciador ele vive um mundo perfeito nas redes sociais. Mas a gente sabe que por trás Tem uma vida dos perfis normal, tem uma né? vida Ô, normal. Murilo, você não acha, enfim, só te interrompendo para fazer um raciocínio aqui, você não acha que esses influenciadores, eles possuem uma responsabilidade imensa com o público? E nós temos um problema muito grande no Brasil da falta de politização da sociedade, justamente também por conta da educação política, enfim, onde as pessoas elas não se politizam, nem lembram em quem votou, enfim. Você não acha que seria ao contrário? Os influenciadores não teriam um papel de dizer, olha, eu tenho essa minha posição aqui, e isso deveria ser interpretado no Brasil como algo natural? Deveria, dependendo da intensidade. Porque uma coisa é você ensinar e política para os seus seguidores. Outra coisa é você querer enfiar a goela abaixo a sua posição, o seu posicionamento. Boa. Quando as pessoas Influenciador, te ele não seguem pode por tomar outros isso. Igual motivos, fizeram os né? artistas da Globo em 2018, né? Se você vota em fulano, você é fascista, Exato. nazista, genocida, etc. Acho que Sabe uma pessoa que tá na casa que eu acho que é um exemplo legal, que pouca gente está comentando, mas a Camila De Lucas, por exemplo, ela é uma Exatamente. influenciadora de vida real, de beleza e tal. E até você vê, ela tá com as meninas brancas, até ela, né? Ela foi julgada pela Lumena por isso, do tipo, você escolheu Tá vendo? ficar do lado da Carla. E ela falou,
Não foi isso. Eu ouvi a Carla, também ouvi a Carol. Ela, Cagada na branquitude. você negra Foi a tem que expressão mais agora horrorosa encampar que eu aqui com a gente e tal. E ela se tirou, eu acho que ela foi muito inteligente ali na casa, porque ela tá se guiando pelo que as pessoas demonstram e não Exato. por cor de pele e tal. Só que ela, ao mesmo tempo, ficou chateada, porque ela falou, eu tenho o meu tipo de ativismo, né? Por Perfeito. exemplo. Exato. Mas, e elas estão me diminuindo no E não que se eu posso adequou ao fazer, no que eu identitarismo faço. histérico né? e racialista. Peraí, Olha, Adriles, você tem que ficar do peraí. lado dos negros ou dos brancos. Ou seja, Peraí, ela deixa a pesou o Paulinha caráter. concluir a pergunta. Não, Conclui, eu Paulinha. acho que a Camila, por exemplo, ela é um exemplo de influenciadora, que ela é negra, ela é uma mulher negra, ela tem origem humilde, ela fala sobre maquiagem, sobre vida real, e ela, por exemplo, não se envolveu nessa pauta identitária, não sei se por uma sensibilidade dela a respeito disso que ele está dizendo, que você não precisa, Adriles. Exato. Você pode se envolver até certo ponto, você pode ter suas convicções, mas você está falando com as pessoas que querem ouvir sobre maquiagem. Aí, de repente, você começa, entendeu? O O ponto, pessoal não vai Paulinha, gostar. são os extremos. De fato, quando você parte para um extremo de qualquer situação, qualquer questão, você perde a sua legitimidade da influência. Porque todo mundo começa a olhar aquele influenciador, aquele famoso, como, ele tem um lado, ponto. Ele quer me convencer que aquilo é daquele jeito. E não é assim que o influenciador Só se esse for seu ativo, né? Tipo a Maria Flor, a blogueirinha do mas fim do aí mundo. já nasceu no extremo. Exato. Já nasceu no extremo. Esse é o ativo Agora, delas, né? E Elas esse lidam tipo com de isso. influenciador, ele tem poucos contratos publicitários. Quase nenhum. Porque nenhuma marca, ela quer se atrelar a extremos. Seja de direita, de esquerda ou qualquer coisa. Ela quer pessoas com opinião? Sim. A marca precisa, porque a marca vive da influência do influenciador Mas em cima autoridade em certas áreas, né? Exatamente. E fuja, o que a gente sempre fala lá no escritório, fuja de polêmicas extremistas. Isso não faz bem para sua imagem. E Adriles? Sobre Eu isso. sou um moderado Fuja de sempre. polêmica, às vezes nasceu Ou no seja, o extremo, Adriles não vai conseguir trazer Sei. patrocínio pro Morning Não Show. vai nunca. trazer Isso é um radical Agora, de nem centro. ele, nem o Agora, Joel. extremista identitário consegue patrocínio. Eu Nesse sou de ponto, eu acho que eu discordo um pouco de centro-direita, você. não Murilo, agora a minha dúvida Poucas é... empresas. Agora que Poucas, agora que tá tendo uma rejeição a figuras como Carol Peraí, Conká e Adriles. Lumena, que tá tendo uma... Vai lá, Vini. Minha dúvida é justamente sobre isso, você falou, né? Fugir de polêmicas extremistas. Agora, por exemplo, né, transferir na discussão para outro participante agora, que é o Fiuk. O Fiuk, pelo que a gente soube aqui, ele... Tá vivo. Tá vivo. Mas Graças antes a de entrar Deus. no BBB, ele passou por algumas consultorias, né? Para ter aula lá sobre machismo, feminismo, racismo, né? E justamente para saber se posicionar sobre esses assuntos e fugir Que de vendem. determinadas polêmicas. Só que isso não está dando certo porque parece que ou ele não entendeu o que foi passado a ele, entendeu. ou não é o Fiuk da vida real. E as pessoas E percebem. as pessoas acabaram percebendo. Ele Virou não uma caricatura, convenceu com o né? discurso que ele levou para lá. Ele tá indo completamente contra o que rege marketing de influência, Vini. Completamente. Não é você fazer um media training que você vai mudar a percepção do público em relação à Decorar sua discurso, pessoa. né? Tá? Isso. A influência na vida, na sociedade, ela já existe há milhares de anos e ela faz com que nós compremos algum produto ou serviço, que a gente assista um filme, que a gente converse com alguma pessoa. Mas quando você treina ser um personagem, ele não dura muito tempo, como o Fiuk. Quando ele falou assim, você está me desconstruindo, lá no começo do programa, se eu não me engano, aquilo ali estava na cara que era uma fase vergonha de pronta. ser homem Era uma fase heterossexual pronta branco. que ele estava esperando o momento certo para ele ativar aquela frase. Clichê. E isso o público identifica. perceptível, né? E quando você transforma vai para as marcas, vocês falaram aqui sobre perdas de contratos, as marcas elas têm muitos profissionais competentes dentro das empresas e eles sabem distinguir o que é real e o que não é. O Adriles falou um negócio que tem algumas marcas que elas estão apoiando Mais ou comportamentos identitários. Tanto é que o Só Fiuk são- teve um curso nesse Então, sentido. Ele sabe que só esse tipo que- de coisa vende. Só que é a minoria das empresas. Você conta Murilo, Murilo, na mão. A gente tem um pouquinho menos aí de 4 minutos para o fim do programa. Eu queria a última pergunta do nosso Joel Pinheiro da Fonseca, curta, com resposta curta, para a gente encerrar, por favor. Vamos lá, Murilo. Em algum momento, a Carol Conká sai desse programa e vai descobrir que a imagem dela fora foi profundamente abalada. E aí? O que ela faz? Gestão de crise, Joel. Cara, eu não queria estar na pele da assessoria dela, de verdade, porque a imagem dela não está arranhada, a imagem dela está destruída. E ela reerguer
vai ser um trabalho muito de formiguinha. Ela vai ter que ser humilde, ela vai ter que aceitar os erros, ela vai ter que pedir desculpa pro Brasil. Vai ter que trocar de personalidade? Vai ter que ser ela. Como é que faz? Se ela já tá sendo ela, né? Esse é que é o problema. Ela vai ter que estudar a convivência e o comportamento em sociedade, pra ela mudar E talvez o comportamento vai dela. ter que sumir um pouco, né? Porque normalmente quando... A maioria dos artistas fazem isso. Quando dão some... aquela sumida, 2, 3 meses, e depois volta pra algum lançamento, Redimida. que é alguma coisa interessante pro público. Queria É fazer só uma estratégia. pergunta, se der tempo. Dá, Tipo, e Paulinha. a pessoal que é da pipoca e que foi pra lá, tipo a Juliette, Legal. que agora tem 6 milhões de seguidores. Do nada. Assim. Ela era advogada e maquiadora. Tipo, gente, e agora? E Quando agora? sair dessa casa? Tudo bem, eu tenho 6 milhões de seguidores, mas e daí? Como continuar? Porque dentro da casa tem material pra divulgar, né? Eles Que é já as estão tramas e tal. preparados, Mas né, e pra quando isso. sair? Eles estão preparados para isso. Antes de entrar na casa, obviamente, Já tem eles um plano. já tem o plano, sabendo do sucesso ou do insucesso. Então, ela já tem a assessoria dela e ela já tem os planos do que ela vai fazer depois da casa. Provavelmente, ela vai seguir a carreira de influenciadora, ela vai criar algum tipo de conteúdo específico. Isso é importante. Maquiagem, não sei, algum Isso é segmento que ela importante. É você gosta. entender e criar um conteúdo que você se identifique e identifique com o público. Muitos ex-BBBs erram quando eles saem E do a BBB Adri, será? e querem ser artista da Globo. Ah, foi o que aconteceu. Ele veio pro elenco da Jovem Pan. Eu vim veio pra pra Jovem Pan. Mas tá vendo? Foi bom. Foi ser escritor e poeta Você deu consagrado. certo. Dei Você deu certo? certo. Deu certo. Mas tem gente que dá certo, né? A Grazi Massafera como atriz, a Sim. Sabrina Sato como apresentadora. Deram Mas mais certo que eu. o ponto é, eu não tenho que sair daqui pra Globo. Eu tenho que sair daqui e criar um conteúdo interessante pra eu continuar essa Ser relevante. atração com o público. O público não pode deixar de me seguir quando eu sair do Ah, BBB. tem um certo público que gostava de mim que não gosta mais, não. Que achava que eu era uma coisa e hoje acha que eu sou um reaça, fascina. Você virou fascista. Mudei completamente É meu fascista. público. Mas Graças tem ao um Paulo monte de Matias. gente total, fascista que pode Influência do seguir. Paulo Matias. É fascista. Mas tem um monte de gente Adriano já era fascista que pode lavista lá. seguir, Adri. Eu era enrustido. A cara do Muito bem. Vista no BBB, ele já era. Turma, Pô, surpresa Só nenhuma. o Joel percebeu. Deixa eu agradecer aqui a participação do nosso Murilo Oliveira, aquele que é especialista em marketing de influência. Puta papo legal, importante, principalmente para esse momento aí que a gente tá vendo, né? Do Nego Di simplesmente quebrando a cara, literalmente. A Carol com K prestes a... E, cara, obrigado, Murilo. Volte sempre aqui. A gente vai te chamar mais vezes pra gente conversar sobre outros assuntos. Acho que esse tema é um tema que dá bastante discussão, né? Dá, O Adri dá Jorge sim. fica daquele jeitinho que a gente sabe, né, Paulinha? Daquele jeito. Troquei meu público. Vamos trocar o público do Adriles. Já trocou. Já foi. Muito bem.